ouvinte, espectador da Sonora, boa noite. Aqui é Jason Prado e eu hoje estou aqui com Adriana Helui para conversar com Bruno Migliari. Bruno é bacharel em contrabaixo pela Unirio em 1994. Vem atuando nos campos da MPB, do pop rock e do jazz desde 2001, acompanhando o cantor, compositor e guitarrista Frejá. Ele participou de todas as turnês e dos projetos solos desse artista até hoje. Desde 2013, Bruno acompanha também a cantora Simone e atualmente é baixista no programa The Four, transmitido pela TV Record. Tem 3 álbuns de projetos pessoais: 11 Cabeças, de 2004, Amicísia, em parceria com o guitarrista Chester Harlan, em 2007, e Bicho Músico, de 2018. Todos produzidos pelo próprio estúdio, o 8VB Studio. Na música instrumental, lidera o quarteto Notre Dame e na música pop, o quinteto Pedigree Dogs. Além de baixista, é arranjador e diretor musical, já tendo trabalhado com Serjão Lorosa, Monique Kessel, Thaís Gulim, Beatrice Masson e Júlio Daim, escrevendo arranjos e produzindo gravações no seu próprio estúdio. Foi colunista da revista Best Player Brasil entre 2014 e 2017. Baixista na primeira temporada do The Voice Brasil, transmitido pela TV Globo em 2012, e atuou ainda como diretor musical e baixista da série Claro que é Rock, apresentada por Frejá no Multishow em 2005 e 2006. Também foi diretor musical e baixista do DVD Renato Russo, uma celebração, de 2005, produzido por Liminha. Anote aí, também atuou em shows e gravações de importantíssimos artistas como Ana Carolina, Milton Nascimento, Maria Gadu, Barão Vermelho, Lobão, Leone, Paulo Mosca, Marcos Valle, Lulu Santos, Orlando Moraes, Ellen Oléria, Fernanda Abreu, Isabela Taviani, Rita Benedito, Suzana Estivale, Roberta Sá, Denise Reis, Avi Visnia, Locua Kanza, Vanderly, João Sabiá, Orquestra de Música Brasileira, Orquestra Popular, Libertango, Ricardo Leão, Leandro Braga, entre outros. Cara, atua como baixista, toca baixo acústico, baixo elétrico e baixo fretless, arranjador, compositor e diretor musical. Isso é uma biografia inteira, não é não? Conta aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Bruno. Cara, que história comprida que você tem, né? Acho que você tocou com a MPB inteira, né? Ainda não, eu não toquei. Engraçado porque eu não toquei, na verdade, eu tenho caras assim que são grandes ídolos que eu nunca toquei, né? Que eu sonhava tocar, por exemplo, eu sonhava quando eu era garoto, adolescente, assim, começando, eu sonhava em tocar com Caetano, com Djavan, com Gil. Com o Gil eu já até toquei numa ocasião, assim, mas nunca fiz show dele, né? Uhum. Tem uns caras que estão assim, montados, né, com a sua equipe, não abre espaço mesmo, né? Para isso é difícil. Por exemplo, eu não posso me queixar porque eu me beneficio até dessa postura que alguns artistas têm, que é bastante salutar. Uma vez que eles acham um time que funciona, mantém o time, né? Eu toco com o Frejá há 19 anos, por exemplo. Então, desde um tempo, desde 2001, né? O auge da carreira do Frejá. Foi ali que começou a carreira solo dele. Então, desde que começou a carreira solo, é a mesma banda. A gente abriu o programa com uma música tua e a gente deve fechar com um vídeo teu que você disse que queria contar 2 coisas sobre isso. Fala pra gente desse teu primeiro disco, dessa tua música Amélia. Esse disco é um disco, assim, tem algumas partes... Assim, na verdade, os discos que eu produzi meus, assim, eles ambos, assim, quer dizer, todos eles, os 3 discos, aí tem histórias interessantes sobre lidar com recursos poucos, né, assim, e tirar o máximo deles. O disco Amicizia, de onde você pensou essa música, Amélia, é um disco que foi gravado em 2006, lançado em 2007. É um disco feito em parceria com o Chester Harlan, que é um grande parceiro, um super guitarrista, e apesar do nome, de sonoridade anglo-saxônica e tal, ele é italiano, ele é de Alácio. E a gente se conheceu em Paris em 2000,
em 2000 e ficamos amigos assim praticamente instantaneamente. E desde então a gente vem colaborando, se encontra todo ano e tal, e toca ao vivo e tal. E em 2006 ele ia passar um período aqui em casa, e aí a gente falou, pô, tivemos a ideia de fazer um disco juntos. Na ocasião eu estava tocando com o Ricardo Leão, tecladista e arranjador, que é diretor musical na Globo e tal, e ele estava gravando um disco dele, pronto para lançar um disco dele. E aí eu mencionei que eu estava prestes a gravar um trabalho meu. Aí ele falou, Bruno, vamos fazer eu te dou uma... Eu não tinha estúdio ainda na época. Ele falou, cara, eu te dou o seguinte, eu tinha uns cachês para a gente acertar entre nós dois, né? Eu tinha feito alguns shows, eu ia fazer ainda alguns shows com eles de lançamento do disco. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, o que você acha de eu te trocar esses cachês por horas de estúdio? Eu falei, pô, perfeito. Vamos gravar esse disco aqui no seu estúdio. E como é um disco essencialmente, é um disco instrumental, para mim e para o Chester fazia muito mais sentido capitalizar em cima da interação dos músicos tocando simultaneamente. O estúdio do Ricardo permitia isso, que a gente gravasse todo mundo tocando junto. Então eu me organizei com o Chester, antes dele chegar mesmo no Brasil, a gente já por e-mail trocou as partituras e tal, as referências, combinamos como seria a coisa. Eu regimentei, chamei os outros músicos, parceiros, e nos internamos ali por uns 3 dias no estúdio do Ricardo Leão e gravamos o material todo ao vivo no estúdio. É uma forma que eu gosto muito de trabalhar. Inclusive, trabalhei da mesma forma no meu disco mais recente, no Bicho Músico. E assim, a gente entra no estúdio, arruma umas coisas e eu gravo 3, às vezes 4 takes da mesma música. E aí escolho depois o melhor take. Eu não fico parando e editando. A gente dá uma passada. Quando a música está contente, a gente grava 3 takes no mínimo. E aí depois eu trabalho em cima do take que eu achar que está mais legal. Adiciono coisa. Para manter aquela coisa da interação entre os músicos, né? Então, o que você ouve nessa gravação aí do Amélia era o que estava acontecendo lá na hora mesmo. Não tem, nessa música aí não tem overdub, exceto pelo saxofone que não podia. O saxofone definitivo não foi gravado no momento em que a gente estava passando a música. Veio depois, né? Pô, legal. E você tem assim uma produção muito bacana, né, dentro desse seu estúdio, né? Tudo seu você tem gravado aí dentro. E eu vi uns vídeos muito bacanas no teu site, né? Isso faz parte da minha estratégia de trabalhar só com os recursos que eu tenho. Que não são muitos, mas são legais. É aquela coisa, a gente é pobre, mas é limpinho, né? Tipo eu tenho pouca... Assim, eu não tenho... digamos que, do ponto de vista de hardware, por exemplo, eu não tenho um estúdio super equipado, mas tenho o equipamento necessário para fazer o que eu quero fazer, que é gravar músicos tocando simultaneamente. Então, eu gravo 4, 5 músicos tocando aqui, tocando ao mesmo tempo, depois, e posso gravar overdub, posso gravar... Claro que eu posso também gravar separadamente, né? Mas me interessa muito essa coisa da interação dos músicos em tempo real. E nesse período de pandemia, você tem produzido muito aí, já que está no isolamento, já tem feito projetos aí? Olha, eu tenho... É o teu negócio, assim, ideias e assim, iniciativas a gente sempre tem. Eu tenho feito coisas, por exemplo, com o meu projeto pop chamado Pedigree Dogs. A gente, como não tem, nós somos uma banda que toca, dedicada a tocar só clássicos dos anos 80, mas assim, os clássicos mais, as coisas meio lado B e tal. A gente não toca coisas tão muito óbvias, não. A gente vai atrás das coisas mais sofisticadas de uma era em que a música pop tinha uma sofisticação que não tem mais, comparado dessa época com a música atual. Eu estou falando de uma época na qual eu nem era músico ainda. Na década de 80, eu sou de 71. Então, nos anos 80, eu ainda era garoto, né? Assim, eu comecei a tocar na metade da década, em 85. Foi o ano que eu comecei a tocar. Tinha 14 anos. Então, muitas das coisas que a gente toca são coisas que eu tenho lembrança de acordar ouvindo aquilo no rádio relógio da escola, indo para o colégio, sabe? Coisas que estão na memória afetiva. Então, essa banda, que normalmente toca semanal, normalmente a gente toca umas 2 vezes por mês. Obviamente, durante a pandemia, não fizemos show nenhum show. Não rolou. Tipo, praticamente esse aspecto da profissão desapareceu, né? E a gente não tem ainda a perspectiva de quando vai voltar. Então, para manter a mente sã e a banda existindo,
nós nos propusemos fazermos vídeo colaborações, né? Então, eu produzo, eu pré-produzo uma faixa, a gente escolhe uma música de comum acordo na banda, eu pré-produzo ela no estúdio, eu gravo um sketch, né? Uma maquete da música, ainda com um loop de bateria, eu mesmo tocando teclados e tal, gravo um baixo guia, gravo um vocal e tal, e aí mando para cada um deles essa base e cada um vai complementando, vai gravando a sua parte individualmente, né? Não é da forma que eu normalmente trabalho aqui, todo mundo tocando junto. Mas funciona muito bem, porque todos eles têm também seus home studios. Hoje em dia, todo músico profissional tem um home studio, por mais simples que seja, todo mundo é capaz de gravar. Tem que ter. E aí a gente tem feito isso. De 15 em 15 dias a gente lança um vídeo. E aí põe na plataforma, é isso? Ou põe nos seus canais de rede? Não, na verdade, a gente não está lançando áudio disso em Spotify nem nada, porque como a gente não toca nada autoral, seria uma complicação, a gente teria que pagar direito. Não é para fins de comercialização. É só para manter mesmo a manter a banda funcionando e manter um link com o público, que a gente vinha desenvolvendo. O tal do algoritmo, né? Senão você sai do... Exatamente, porque tem muitos seguidores, as pessoas realmente, muita gente que assistiu ao vivo se interessa e acompanha e continua ligado. Então, é uma forma que a gente encontrou de continuar expandindo o repertório, ainda que em isolamento, e manter um link com o público. Né? A intenção isso no pop, né? Mas você também tem um grupo de jazz, né? E você tem... E o que você anda fazendo com essa outra... O Notre Dame, Jason, nesse momento, ele está realmente na geladeira, porque o jazz é uma música que da essência dela a interação entre os músicos. A gente não pode interagir, é como jogar futebol debaixo d'água, né? Não acontece. Fica difícil criar, né? Fica difícil criar. Assim, não faz parte desse tipo de música, né? Assim, a espontaneidade é essencial. Então, no jazz, por mais que você tenha um arranjo pronto, você tem sempre um percentual enorme do próprio arranjo que está em aberto. Cada vez que a gente tocar vai soar diferente. Então, se você não tem como encontrar os outros músicos e trabalhar isso, não há como fazer. O que eu tenho feito eu tenho estudado muito, praticado muito jazz, assim, mas sozinho, né? A música pop, como ela nesse ponto, ela tem uma organização mais até aproximada, que aproxima até da música erudita, no sentido de que você estabelece cada instrumento vai desempenhar e aquilo fica estabelecido e se altera formalmente, né? Isso se altera muito pouco durante a execução. É muito mais viável você gravar remotamente isso. E mixar depois do que fazer claro, tem algumas coisas de música instrumental que são possíveis de se produzir dessa forma. Mas, assim, por exemplo, eu tenho respondendo a Adriana de uma forma mais objetiva, nesse período eu tenho feito uma coisa que eu já venho fazendo bem antes da pandemia, que é oferecer gravações remotas a partir do meu estúdio. Então, eu ofereço esse serviço de gravar remotamente em 2 sites internacionais, soundbetter.com e airgigs.com, para clientes do mundo inteiro. Então, tem cliente na China, na Índia, nos Estados Unidos. Olha que bacana. E essas pessoas, elas chegam até mim, como chegam a vários outros baixistas e outros músicos que estão oferecendo seus serviços nesse site, e eles chegam a gente por seleção, né? Tipo, eu gostaria de um baixista que tocasse baixo acústico. A minha música é uma música que tem um sabor latino, então seria legal que esse cara fale esse idioma musical. E aí, de repente, chegam em mim, baixista brasileiro e tal, e aí me encomendam, me mandam uma base, a base pronta, às vezes a partitura e tal, e eu gravo a minha parte aqui, baixo acústico, baixo elétrico, ou baixo fretless, trash e tal. E aí eu faço isso regularmente. O que aconteceu é que, assim, logo antes da pandemia, eu já venho fazendo isso há 3 anos, eu já estava conseguindo estabelecer uma periodicidade bastante regular. Eu fazia, digamos assim, pelo menos uma gravação por semana.
para clientes fora, que é muito legal. Só que se eu pensar do ponto de vista logístico, eu tenho condições de fazer 5 gravações dessa por dia no meu estúdio. Fora que eu acordo de manhã, se eu tiver gravação agendada, eu posso gravar Não de tem manhã. congestionamento? Não tem condicionamento, o estúdio é meu, né? Eu regulo o meu horário como eu quiser, eu ofereço o serviço com... de certa forma, é uma uberização também dos serviços de instrumentista. Mas eu não vejo isso, eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso, não. Nenhum. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que o público faria nesse momento. Como é que você fica em termos de direito com esse serviço? Você empacota, manda para o cara e dá adeus, é isso? Ou isso... Gravando é igualzinho aqui, é igual a gravação de... igual a mesma situação se eu estivesse indo no estúdio. Você vendeu um serviço, né? Você vendeu um serviço. Não tem... para gravar uma faixa. Aí eu chego lá no estúdio com o meu instrumento, gravo a faixa, assino o contrato. Técnica, o cachê estabelecido por faixa me é pago e a faixa é dele. Eu já fui remunerado por aquilo. O que eu vou receber posteriormente são direitos de execução, direitos conexos por ter sido um dos músicos participantes na faixa. Mas isso lá fora, isso chega a você? Isso te acompanha? Sim, se essa música for lançada e for veiculada comercialmente, tiver execução, eu sou filiado ao UBC, a UBC, teoricamente, se encarrega de recolher esse direito de execução. Teoricamente, essa organização. Claro, às vezes tem questões, às vezes fica retido. Então, porque tem uns mercados que são mais confusos, né? Tem gente que... Outro dia eu estava conversando aqui num programa com uma cantora que disse que não vê o dinheiro dela. Você estava junto, né, Adriana? Que lançou um disco. Cantora? Lançaram um disco lá fora com as músicas dela e ela até hoje não recebeu direito. Eu não vou me lembrar, sou ruim de nome. Meu alemão pode acontecer realmente. Mas é que no caso dela, se são músicas dela, a preocupação dela se deve a ser autora, né? Nesse caso, eu não sou autor das músicas, eu sou um dos músicos participantes. Então, o meu envolvimento e os meus direitos à remuneração posterior são... como um instrumento, como instrumentista, é um percentual muito menor. Não é direito autoral, é direito conexo de execução. Né? E assim, o que mais que você tem de plano para contar para gente? Você também faz trilha de cinema, né? Nós temos um diretor de amigo comum. Já tive a felicidade de gravar uma trilha para o Marcelo Taranto, né? Quer dizer, gravar em uma trilha no longa-metragem dele. Eu faço, assim, eu algumas vezes já gravei coisas para cinema, volta e meia aparece, né? Às vezes como instrumentista chamado para aquela sessão de gravação da trilha sonora do filme, às vezes como, por exemplo, agora recentemente teve um filme, vai sair uma cinebiografia do Casagrande. Frejá contribuiu com 4 músicas, eu gravei essas 4 músicas. Mas aí eu estava atuando como instrumentista. Como instrumentista. O que eu faço também é compor trilhas. No próprio filme do Marcelo, eu não sou compositor, eu participei da trilha como contrabaixista. Mas em alguns casos foram só curtas-metragens, eu nunca fiz trilha de longa. Mas já fiz trilha de 5 curtas, se não me engano. Mas ao longo de vários anos. Não é uma coisa que eu faço regularmente. Não porque eu não queira, eu gosto muito, mas é porque digamos que eu ainda não me firmei nesse mercado, né? Nesse nível. Mas qualquer pessoa, assim, eu aceito convite, pintando convite. Vamos anunciar isso aí. Esse chapéu com o maior prazer. Mas, Bruno, você é um músico muito requisitado. Eu estava lendo a teu release e você é um cara muito requisitado. E qual o segredo para ter essa alta requisição? Porque eu vi que você é um estudioso voraz. Esse eu diria que não é exatamente o segredo, mas esse é um fator... É uma receita boa, né? Eu colocaria lá em primeiro lugar, dedicação. Dedicação, empenho e tal. Isso com certeza estaria no topo da lista. Disciplina, assim, eu estudo todo dia, eu acordo, toco, né?
rapidamente eu já estou envolvido com o instrumento, tocando, estudando. Até hoje, eu tenho 49 anos, eu comecei a tocar com 14, né? Então já toco há muito tempo, mas até hoje eu continuo estudando. Música é um assunto que não se esgota, então você tem sempre o que aprender, tem sempre como melhorar, você não tem um teto onde você chega. Daqui você não passa. Não, você pode passar, você tem sempre alguma coisa que você pode expandir. Agregar. E tem um aspecto atlético também da coisa. Quando você fica, por exemplo, muito tempo sem praticar determinada coisa no instrumento, você se ressente daquilo. Por exemplo, você perde rendimento. Por exemplo, se eu saio em turnê sei lá, com Frejá, por exemplo, digamos que eu fique fora 15 dias, com o Frejá eu estou tocando só baixo elétrico. Eu vou ficar 5 dias sem tocar o contrabaixo acústico. Quando eu volto a tocar o contrabaixo acústico, tudo bem, eu não esqueci nada do que eu aprendi. Mas o aspecto mecânico fica um pouco enferrujado. Fica mais complicado. 15 dias? Sim. Tem uma anedota curiosa sobre isso, que se atribui ao John Coltrane, que ele diz isso: quando você fica um dia sem estudar, você sabe. Quando você fica uma semana sem estudar, todo mundo da banda sabe. Quando você fica um mês sem estudar, o público sabe. Então, assim, moral da história, não deixe de estudar. As consequências acontecem, né? Cedotar é evidente. Vendo os seus vídeos, eu vi que você também tem uma pegada meio que de humor, né? Você toca assim de uma maneira bem peculiar, né? E isso transparece muito nesse vídeo que você vai mandar para a gente botar aqui para o público, né? Que você, inclusive, faz uma brincadeira. Mas eu vi assim que você está o tempo todo rindo, né? Você está brincando, você está... Você leva com humor esse negócio, né? Você não... eu gosto da ideia de não me levar a sério demais, assim. Quer dizer, eu levo a sério pra caramba o que eu faço, mas eu prefiro não... Eu acho melhor não adotar sei lá, uma tocar de smoking, né? Tocar de smoking. Olha, eu não vejo problema em tocar de smoking, não. Se estiver bem alinhado e o cachê for bacana, não tem problema nenhum. Adoro tocar de gravar. Lá no meu site você deve ter visto, né, Adriana? Que, assim, eu vi. E tal. As fotos também. Eu gosto dessa onda, não tem problema com isso, não. Mas, assim, acho que depende da situação, né? Assim, depende da situação. O figurino, eu me adapto facilmente ao figurino requerido. Se for para tocar de sunga, beleza. Ô, Bruno, você trabalha com Frejá, Ana Carolina, Simone, que tem trabalhos diferentes. Como é que é a adaptação para você trabalhar com artistas tão diferentes, que têm trabalhos diferentes, né? Olha, assim, digamos que assim, a primeira questão assim, é uma questão de sobrevivência no mercado. Acho que o músico, no Brasil, a gente já aprende isso desde o início, porque é um país em desenvolvimento. Então, a precariedade econômica nos obriga, nos empurra na direção da diversidade, enfim, da sobrevivência que está vinculada à não especialização em um ou outro estilo. Quanto mais estilos você tocar, se você conseguir se virar em tocar de samba a rock and roll, melhor para você. Especialmente no caso de um instrumento como o contrabaixo, todo tipo de música popular tem baixo. Então, assim, digamos que é diferente, por exemplo, do cara que toca saxofone, o instrumento dele está mais vinculado a um certo tipo de música. Cavaquinho, então? Cavaquinho, samba, MPB, e assim, MPB se tiver uma boa carga de samba, senão o cara, assim, o cara que é especialista de cavaquinho, que eu sou cavaquinista, eu toco cavaco, esse cara que só toca cavaco, que a especialidade dele é cavaco, ele vai tocar samba e choro. Ele não vai tocar, né? Ele fecha muita porta, né? É melhor para ele, fecha muita porta. Agora, ele for um fantástico músico de choro e samba, ele vai trabalhar bem. Tem vários cavaquinistas aí fabulosos. Mas normalmente o cara que vai se beneficiar muito se ele tocar, além do cavaco, ele tocar, por exemplo, violão, ou tocar outros instrumentos de corda, que é uma coisa comum, né? Você vê assim, os caras que essa praia que tocam, o cara toca bandolim, mas toca violão, toca cavaco e tal, e aí ele consegue
Isso se estende, se aplica também ao contrabaixo. Por exemplo, por tocar baixo elétrico e baixo acústico, eu já, digamos que, não exatamente nessa matemática tão favorável, mas eu quase que dobro as minhas chances de trabalho. Né? Eu diria que dobro porque a demanda para baixo acústico é menor que a do baixo elétrico, mas isso já me o fato de eu tocar os dois em pé de igualdade me qualifica a fazer a atuar em dois segmentos, né? Em duas áreas. E o piano? O piano para você é só para composição ou você também se apresenta no piano? Não, eu não me apresento como pianista porque eu não toco piano bem o suficiente para isso. É um instrumento que eu estudei desde a Unirio, onde eu me formei em baixo, e é um instrumento que eu julgo essencial e necessário para o desenvolvimento de qualquer músico. Seja ele cantor, flautista ou percussionista. Tocar piano o piano é um instrumento que te possibilita travar um contato com a música de uma forma completo, né? Amplo, né? Você está lidando com melodia, é um instrumento mecanicamente um instrumento de percussão, mas você está lidando com a harmonia, melodia, então é um instrumento muito completo. Então, é a minha ferramenta principal de composição e arranjo. Mas eu eventualmente gravo no meu disco, os pianos sou eu mesmo tocando, mas você não vai encontrar nada exuberante ali longe do pianístico, é uma coisa funcional. Então. Cara, e assim, para o pessoal que está chegando agora, qual é a mensagem que você daria? Você com seus, como é que é? 49? Não, foi isso que você falou? 49. Qual é a mensagem aí para a galera chegando agora? Para a galera em geral, eu diria que, poxa, aproveitem esse tempo de isolamento para crescer culturalmente, para abrir o leque, ouvir música nova, ou voltar a ouvir música boa, antiga, que não rola por aí no cotidiano, né? Recuperar alguns hábitos que a gente na verdade, a gente vem perdendo ao longo dos anos. Por exemplo, sentar para ouvir música, uma coisa que as pessoas... Exatamente. Você ouve música no carro, você ouve música no fundo quando você está lendo e-mail, sei lá. Exatamente. E aí as pessoas, os saudosistas, colocam a culpa no CD. Não, mas o legal era o disco, aí que você abria a capa e lia. Gente, a gente ouve com o ouvido. Tudo bem que a capa do disco é mal barato, mas isso não é desculpa para você não ouvir. Inclusive porque, do ponto de vista técnico, o CD tem maior qualidade do que o vinil. Não há como negar isso. Não, e tem capas de CD também super bacanas, né? Que incentivam você a pegar o CD. Se você quiser ler a ficha técnica e ver a capa, você entra online e vê e tal. Enfim, ouvir a música é a experiência máxima da estética com a música. Na minha geração, a gente sentava e curtia o som. A gente botava o som. Exatamente, a minha também. Eu peguei isso. Né? Assim, eu cresci, me tornei músico assim, ouvindo muito. Assim, a minha paixão pelo contrabaixo veio por ouvir o contrabaixo. Eu ouvia... Que instrumento é esse que está fazendo isso? Esse instrumento que eu quero tocar. Tanto é que eu de cara comecei já no contrabaixo, que tinha certeza que eu ia tocar aquele instrumento. Cara, e assim, esses ídolos seus dos anos 80, fiquei curioso. O que você toca dos anos 80 aí? Lulu, Supertramp, o que... Olha, nesse grupo Pedigree Dogs, a gente inclusive é atacado muitas vezes por alguns amigos assim que tem um posicionamento mais radical assim em relação à música pop. Estou tocando música americana, A ideia esse é um grupo que eu montei, o Pedigree Dogs é um grupo que eu montei com a intenção de entreter ao público e a mim mesmo. Assim, eu estou a fim de tocar coisas que me influenciaram, que influenciaram os meus parceiros de banda, que são todos mais ou menos dessa faixa etária, coisas que a gente cresceu ouvindo, coisas que a gente começou a tocar lá atrás, não sabia direito como é que era, e hoje em dia a gente é capaz de reproduzir igualzinho. Tal. Então, assim, tinha dois intuitos aí. Um de um trabalho de pesquisa e de satisfação pessoal de tocar essas músicas que a gente considera que atingiram um padrão de qualidade, de sofisticação, de composição que se perdeu na música pop. Então, assim, se a gente não tocar isso, a gente simplesmente não vai perder o contato com isso. Então, assim, nesse ponto já existe algo de até conservador na minha postura de abordar esse repertório, porque eu estou querendo realmente conservá-lo.
Eu não tô Você está fazendo. falando já de 30 e tantos anos atrás, né? Você já está falando Exatamente. de um passado, É de um passado não é recente, de mas é um anteontem, né? é um passado mesmo. Alguns desses caras estão em atividade, porém, É, é. digamos que a época de ouro deles já ficou no passado. Alguns também já até acabaram, né? Alguns desses Titãs, por exemplo, você já é, não. até existem, mas não existem mais como já É, foram, né? é. Agora, assim, esse grupo, nós não tocamos nada de repertório brasileiro. Só internacional? Só internacional. Por Legal. quê? Então, Como eu disse, Supertramp, Polícia, essas. Supertramp não está no repertório ainda, mas está Ah, na nossa lista de desejos. Em breve estará. A gente toca Police, toca Steely Dan, toca Peter Gabriel, David Bowie, pô, Peter Gabriel, enfim, outro dia. Adoro a gente Peter toca Gabriel. essas coisas, tá, né? Uhum. Toca música pop Aquele. que é altamente sofisticada que Uhum, faz mais convite, né? O motivo pelo qual a gente não aborda a música pop brasileira, os meus motivos são muito claros. Eu já trabalho nesse métier. uhum, é, Eu já, digamos, ganho minha vida essencialmente tocando esse repertório uhum, com os maiores artistas desse repertório. Então, eu não vejo, se eu também no meu projeto paralelo continuar fazendo a mesma coisa, deixa de fica chato. no sentido Fica chato. de desafio, né? Assim, eu já toco esse repertório, né, como um Uhum. dos grandes artistas. Tá todo mundo lá, né? Lobão, Mas eu caras toquei com o todos. Lobão um tempo, É. porque eu tô com o Frejá há 19 anos, eu toquei com o Leone um bom tempo. Então, já tô legal, tô E legal. você se apresenta normalmente aonde, essa banda? Você se apresenta Olha, o quê? a gente vinha tocando, é até triste dizer isso, a gente vinha tocando todo mês num lugar chamado Dumont Art Bar, na Dumont conheço, no Leblon, né? Uhum. cidade, onde funcionou anteriormente a Casa da Gávea. Em Uhum. cima do caseiro. A casa é Ali. super Uhum. muito legal. Um dos sócios é o João Lins, filho do Ivan, com quem eu vinha tendo contato, porque eu estava fazendo uma turnê Uhum. com ele. E aí o João me falou, pô, vocês podiam marcar alguma coisa lá lá no Dumont. Aí nós marcamos uma vez e lotamos a casa, e dali então a gente nunca mais parou, todo mês vinha fazendo. Porém, dadas as circunstâncias, a casa fechou durante a pandemia. Então a gente não sabe qual é o destino. Eu sei, inclusive, que a casa oficialmente acabou. Então a gente está tocando lá. Quando voltar a existir essa coisa de show, a gente há de tocar em algum lugar. Não vai faltar espaço. Sei lá, mas em algum lugar nós tocaremos. E nós também, assim, muito honestamente, também um outro aspecto desse trabalho, a intenção era, como eu disse, entreter a nós mesmos e ao público. E a forma de fazer isso de forma rentável é tocar em eventos, festas, eventos corporativos, festas particulares. O Dogs é uma banda que os primeiros shows do Pedigree foram em festas particulares. A gente passou a fazer esse show mensal aberto ao público porque pintou essa oportunidade. Primeiro no Boto Bar, em Botafogo, e depois no Dumont. E aí a gente faz esses shows, fazia esses shows nessas casas e continua fazendo festas particulares. Né? Não fizemos durante a pandemia, mas enfim, assim ficou possível. E antes de eu entrar no teu vídeo, cara, eu queria falar também do teu senso estético. Eu já entendi que você é casado com uma fotógrafa, mas assim, tudo que eu vi teu, eu tenho um cuidado estético muito grande, né? É teu ou é dela? Conta aí essa história. Olha, eu não posso dizer que ela não tem uma super influência nisso. Assim, a Ana contribui muito, assim, mas é uma coisa que eu sempre tive também. Então, assim, não é que a gente se casou, que a gente está casado há 23 anos. Então, olha. 23 era um mês atrás. Assim, tem realmente muito a ver. Ela curte muito isso. Né? No caso das fotos, por exemplo, aquelas fotos do site, eu escolhi a roupa e ela escolheu a forma de me fotografar. Então, assim, casou as ideias, né? É uma coisa combinada. O lance do vídeo, por exemplo, ela deu várias sugestões. A sugestão da coisa que é engraçada no vídeo da duplicidade e tal foi uma coisa da diretora. Eu curto esse aspecto, o viés estético das coisas. Né? Dá para ver pelo teu estúdio no fundo, né?
Em plena pandemia, tá tudo arrumadinho, tudo bonito aí, piso bacana. Eu gosto de manter a coisa bonitinha. É. Eu tenho um amigo que diz assim, quando você entra na casa de alguém e tem uma folha murcha, você pode ter certeza que alguma coisa está errada naquela casa. E conta então pra gente essa história, In Your Eyes, não é isso? Esse vídeo que a gente vai assistir. Você disse que tinha uma Essa, curiosidade sobre isso, além da duplicidade. essa música, ela tá no meu disco mais recente, o Bicho Músico, que eu lancei em 2018, que é um disco que mistura, meu, que até ali, os meus 2 discos anteriores eram discos essencialmente instrumentais. Uhum. 12 Cabeças, que é o primeiro disco que é lançado pelo meu selo, o 11 Cabeças era uma pequena orquestra, um ensemble de 11 músicos, liderado pelo Henrique Band, saxofonista e arranjador, e coliderado por mim, eu era o vice-líder, digamos assim, dessa banda e segundo arranjador. E aí produzi o disco com o Henrique. É um disco instrumental, eu cantei, fiz vocais em 2 faixas, mas não era a coisa principal. Assim. No Amititsa não tem nada de vocal, é tudo instrumental. Uhum. Já no Bicho mais recente, eu achei que estava na hora de eu abordar de uma forma mais plena assim, a minha personalidade musical, que nunca, assim, eu sempre fui muito ligado ao jazz e à música instrumental, mas eu nunca fui um atuante exclusivo desse filão. Assim. Eu gosto muito, é uma coisa que muito me entusiasma, mas eu sempre gostei de música pop, de MPB, de rock progressivo, por exemplo. Então, ao longo dos anos, eu participei de várias bandas e tal, e aí sempre fiz vocal também, com o Frejá, sempre cantei no show, com todos os artistas que eu acompanho, eu faço vocais também. Então, eu achei que era interessante que, nesse momento, eu mostrasse minhas composições, que são canções. Misturasse elas com a música instrumental. Então, o Bicho Músico é um disco que é 50% instrumental, 50% de canções, e elas são intercaladas. É um tema cantado, um tema instrumental. Um tema cantado, tudo assim. E a música In Your Eyes, essa música do clipe, ela surgiu, ela tem uma gênese curiosa. Eu estava passando uma semana em Serrambi, uma praia próxima a Recife, perto de Porto de Galinhas e tal. A família da minha mulher tem casa lá e tal, e a gente costuma ir. E aí, quando eu vou, eu não consigo viajar sem instrumento. E aí lá é praia e tal, não dá para levar um baixo. Você leva o baixo acústico. Não, pô, imagina. Aí eu levo um violãozinho que me permite desenhar algumas composições e tal. E aí eu acabo compondo sempre alguma coisa. E aí voltei dessa viagem com algumas músicas assim já construidinhas, assim, melodia, harmonia, tal, prontinhas, mas sem letra. E aí quando estava assim monitorando minhas redes sociais, vi que tinha uma pessoa chamada Johnny Taylor que vinha comentando, uma mulher vinha fazendo comentários assim, super elogiosos do disco Amititsa, dos áudios do disco Amititsa que estavam no SoundCloud. E aí eu falei, pô, que legal, essa mulher realmente curtiu. Aí fui ver quem era essa pessoa que estava comentando todas as faixas. E aí me surpreendi, porque a Johnny Taylor é uma cantora de jazz canadense, de Vancouver, já de outra geração, ela é mais velha do que eu e tal, e já com uma discografia, uma cantora de alguma relevância, ela é uma super cantora, uma voz maravilhosa, assim, uma voz bem madura, assim, cabeludada, assim, cantora de jazz mesmo, assim, super bacana. E aí ela me abordou, eu falei, pô, que legal, vi que você comentou minhas músicas e tal. Ela falou, olha, você estaria interessado numa parceria? Você compõe, você tem músicas, o que você acha você me mandaria uma música para eu botar a letra? Eu falei, manda agora mesmo. Aí tá indo. Gravei uma demo dessa melodia, uma harmonia já bem na onda de que ela acabou sendo gravada, meio uma coisa um pouco meio Burt Bacharach, assim, meio um pouco que bacana. E aí mandei para ela. Aí ela, passou os 4 dias, me devolveu a letra, ela gravou a voz dela em cima da base, já com a letra e tal, respeitando a melodia.
bacana. Aí eu me amarrei, falei, puxa, ótimo, Johnny, eu adorei, pô, tá feita a música. Pô, no próximo disco eu vou gravar ela. Passaram-se uns 2 anos aí entre a composição da música e o fato do disco vir a acontecer. Porque o que aconteceu com esse disco, o Bicho Música, eu fui gravando ele bem aos poucos. Eu montei aqui no final de 2013, ele ficou aqui em casa. Eu juntei a gente fez uma pequena obra, porque tive que derrubar uma parede, juntei 2 quartos e transformei esse quarto no estúdio. Preparação, né, isolamento acústico e tal, toda aquela coisa de estúdio mesmo. E aí, quando ficou pronto, eu falei, bom, agora eu vou gravar meu disco. E aí fui gravando ao longo do tempo que eu tinha. Não foi imediatamente em 2013, mas eu comecei a gravar propriamente o que veio a ser o Bicho Músico no final de 2015. E aí, na hora de gravar a In Your Eyes, eu mandei para ela a base, falei, porra, Johnny, você poderia gravar agora a voz definitiva, o arranjo está pronto, tal. Gravei, estava tudo pronto, só esperando a voz dela. E aí eu falei, eu vou gravar de repente um dueto com você, mas eu quero que você abra a música, eu vou entrar cantando lá na frente e vocal com você e tal. Aí ela falou, poxa, eu vou fazer isso com o maior prazer, mas no momento eu não posso. E aí ela me explicou, ela estava internada se tratando de um câncer. Eu não fazia ideia, eu tinha visto que ela estava um pouco ausente de rede social e tal, mas não me ocorreu nada disso. E aí ela falou, estou nessa situação, mas eu vou sair dessa e tal, e vai ser bacana já ter essa perspectiva de gravar logo que eu me recuperar. E aí o que aconteceu? Nesse momento, eu já tinha um deadline para terminar o disco. Eu tinha um lançamento desse disco através de uma campanha de crowdfunding, então tinha já todo um cronograma. Aí eu inventei a seguinte solução. Eu falei, não, essa música eu vou gravar uma versão, a versão do disco, provavelmente a versão oficial desta música, é o dueto com a Johnny Taylor. Mas eu vou gravar uma versão alternativa para lançar como single antes. Isso vai fazer com que a organização do arranjo seja um pouco diferente. Não vai ter o dueto, mas vou gravar essa versão, que vai ser a versão bônus do disco, que é a versão do videoclipe. Não é a versão que tem... no disco, do disco. Ela já entra já com a Johnny cantando. Então, no final do disco tem a versão bônus, que é a versão do clipe, que não tem a Johnny Taylor cantando. Aí eu sou a música inteira. E aí ela não modula, enfim, quando é com a Johnny, muda de tom no meio, né? Aí não tem solo de baixo, porque aí o destaque está das vozes. E aí acabei gravando 2 versões da música, né? E foi bacana, porque foi uma música... Eu nunca encontrei a Johnny Taylor pessoalmente. A gente compôs produção por correspondência total. Esse é o mundo em que vivemos. E, obviamente, ela se recuperou, né? Para gravar com você. Isso é good news. E tá bem, tá ativa lá e tal. E aí legal. Que história bacana, Bruno. E já fiz isso ainda, já acabei fazendo isso com outros parceiros também. Tem parceiros que tem um cara chamado Keshia Montana, é um cara do Zimbábue. Mesma coisa, ele me achou. Que legal! Você está assim atravessando fronteiras aí, né? São coisas, rodando o mundo. São coisas que botou letra também numa composição sua, é isso? Letrou? Na verdade, essa aí foi até um pouco o contrário. Ele me perguntou, ele ouviu o meu material e falou, pô, você não quer fazer uma música comigo? Eu sou baixista, ele é compositor e baixista também. Eu toco baixo e tal, meu trabalho, eu adoro música africana, né? A gente teve um rapport bacana, assim, foi pelo Facebook que ele me contactou. Eu falei, beleza, cara, eu vou te mostrar. Aí, na mesma safra que tinha essa música com a Johnny Taylor, eu tinha uma outra composição. Eu falei, de repente isso aqui pode ser legal para ele. Mandei uma música que eu tinha começado a fazer até uma letra e tal, e que, honestamente, eu tinha ambições assim bem simplórias para essa música. Assim. Eu achei que ela não tinha estofo assim, para ser muito... Aí mandei para ele. Aí ele adorou a música. Falou, olha só, eu tô com uma ideia. Eu acho que essa música tinha que ser um dueto. Eu vou gravar. Você me permite criar uma outra melodia paralela para essa harmonia aqui? Aí a gente grava um pedaço no meu dialeto e o seu pedaço você conserva a sua melodia original e aí a gente casa isso e organiza. Aí fizemos a coisa juntos, realmente. Aí e aí essa música ela foi lançada no disco dele. Eu nunca gravei essa música.
Mas eu tô lá, cara de pau, cantando no disco. Então, aí eu gravei teclado, gravei guitarra, gravei um monte de coisa no arranjo. E fica assim também, nós nunca nos encontramos pessoalmente, só nos falamos E a música é cantada no dialeto dele lá, porque eu ia te perguntar isso, como é que é o... Tem uma parte em português, a parte que eu canto é em português, a parte dele é no dialeto dele. Cara, que barato. E eu nem sei exatamente qual é, porque no Zimbábue tem vários dialetos tribais. Mas é muito bonito, né? A música regional étnica africana realmente é muito interessante, né? Assim, enorme, com muita diversidade musical. Se a gente no Brasil já tem tudo isso de diversidade, então falando uma língua só, né? Falando uma língua, aparentemente uma língua só, mas que... Aparentemente, tem lugares que falam, Kuma? Tem mulher pernambucana, eu brinco e falo, porra, é dialeto, é outro dialeto. Mas, assim, não sei, dá para rolar um parágrafo inteiro e eu pescar só os verbos, assim, nem... Não, o gaúcho também, cara. O gaúcho, quando resolve falar gauchês... Direto. É que nem o baiano resolve falar o baianês e assim vai. Eu acho que se a gente estivesse na Europa, a gente teria dialetos oficiais. Assim. É verdade. É porque aqui a força teve muito esforço no sentido de... Muita pressão portuguesa, né? E a televisão também, né? Corroborou um certo padrão, assim, de... olha, digamos que assim, o português midiático é o português carioca, talvez, né? Até um pouco mais, né, por causa do Jornal Nacional, aquela coisa. Né? Assim, a TV Tupi estava no Rio, a capital era o Rio, né? Cara, eu procuro estar presente em tudo que é canal, assim. Por exemplo, eu publico quase que diariamente no Instagram. E o Instagram, como pertence ao Facebook, né? A minha conta é ligada à minha página no Facebook. Então, se você me segue no Instagram e você me segue no Facebook, você vai ver que os posts são praticamente os mesmos. Tem muita coisa que é exclusiva da página. O Instagram é aquilo que se perpetua na página. O que é interessante, o motivo pelo qual é interessante me seguir na página também é por causa da agenda, que é um recurso que o Facebook tem que o Instagram não tem. Em todas as redes, o meu login, o meu handle, né, a forma de me achar é sempre a mesma. @Migliari_Basso. Migliari é como se escreve meu nome. Migliari, italiano, GL é igual a LH em português. Então, Migliari e Basso, de baixo, né, italiano, tudo junto. Migliari Basso, @Migliari Basso, você vai me achar no Facebook e no Instagram. No YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube, mas assim, eu não me considero youtuber. Assim, o que eu publico, por enquanto, no YouTube são os vídeos que eu também publico no Facebook e no Instagram. Então, existe a vantagem para quem quiser me seguir, especialmente para quem é músico, é que na minha página no YouTube eu tenho todo o meu material organizado em playlists diferentes. Então, se o cara quer ver o meu trabalho com Frejá, tem lá, playlist Frejá. Tem todos os vídeos de coisas recentes com Frejá. Tem Rock in Rio, não sei o quê. Aí, quer ver meu trabalho com a Simone e Van Lins, aí tem uma playlist. Quer ver o Pedigree Dogs, tem playlist. Cada um tem a sua playlist. O cara que é músico, que é baixista também, quer ver como é que é meu lance, né? Como é que sou eu tocando baixo. Aí tem playlist só de videoaulas. Aí tem várias dicas de contrabaixo. Né? Porque uma das coisas que eu faço bastante, acabei falando disso aqui, durante a pandemia, é gravar remotamente e dar aula online. Então, assim, tem muito material, que legal. Material gratuito na minha página. Em todas as redes, @Migliari Basso. Bruno, obrigado pelo aceitar nosso convite, por estar na Sonora. Um prazer, muito bom. Adorei. Grande abraço. Obrigadíssimo. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigada, Bruno. E assistam In Your Eyes. In Your Eyes.
sonora para quem curte música e seus bastidores.